Eu convido você, querido, a abrir então a palavra do Senhor lá em Apocalipse, né? Nós estamos aí na última sessão, iniciando o capítulo 20 ainda. Então, Apocalipse capítulo 20, irmãos. Nós vamos relembrar aí os primeiros versos, né? Vamos caminhar aí até o verso 6, que é o que a gente está trabalhando aqui. Vamos relembrar aí os primeiros versos, já estudamos, e avançar um pouquinho aí até o verso 6. Então diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 20, que trata aí das 7 visões da consumação, o período final. Vamos então ler juntos, a uma só voz, aqueles que estão com a Bíblia revista e atualizada, vamos ler a uma só voz. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Nós já iniciamos aí, eu vou passar aqui alguns slides daquilo que nós já trabalhamos, né? Da recapitulação. Nós temos seguido aí uma linha de interpretação chamada paralelismo progressivo, que nós acrescentamos a ideia do simbólico, né? E que então cada detalhe revelado aqui em Apocalipse precisa ser decodificado, esses símbolos, que são verdade, vão acontecer de fato, mas cujos símbolos precisam ser decodificados com as chaves que o próprio livro do Apocalipse nos apresenta, ou chaves que estão aí reveladas em toda a Escritura e que nos conduzirá na interpretação correta. Nós vemos aqui que essa última sessão vai do capítulo 20, né, até o final no capítulo 22, naquela sequência proposta pelo apóstolo João, ou registrada pelo apóstolo João, vai tratar agora do que vai acontecer no fim. E de um modo especial, a ênfase é o que vai acontecer com o diabo e o que vai acontecer depois do juízo, né, no estabelecimento do estado final. Nós já estudamos aí a respeito do milênio e vimos, né, que, como todos os outros dados ou expressões simbólicas de Apocalipse, também o milênio não pode ser interpretado de uma maneira literal. E aí vimos que o objetivo desse milênio é a prisão de Satanás, com um objetivo claríssimo, que é para que Satanás não enganasse mais as nações. E aí você vê uma divisão na própria história da humanidade, que fica bem pontuada, por exemplo, na tentação de Jesus, quando o próprio Satanás, ali no início do ministério terreno de Jesus, oferece todas as nações, né, a Cristo, se ele tão somente prostrado adorasse o diabo. Até aquele momento, nós vemos então que quem dominava as nações, ou quem tinha o poder de seduzir as nações, era justamente Satanás. Com a vinda de Cristo, sua primeira vinda, a chegada do rei,
Então nós vamos ver que ele foi preso, e vamos entender em que sentido é isso. E a partir desse momento, então, ele não pode mais enganar as nações. Cristo completa o seu ministério terreno, focado no povo de Israel, que ele veio para os seus. O objetivo do ministério terreno de Jesus é apenas para os judeus, tanto que quando você tem episódios com os estrangeiros, Cristo faz questão de deixar claro que não era o momento ainda levantado, a exemplo da serpente, né, de bronze que fora levantada lá no deserto, atrairia para si todos os povos e, consequentemente, curaria, né, a situação das nações. E é justamente isso que acontece com a prisão de Satanás. Por isso que depois da vitória de Cristo na cruz, da ascensão, você vê o Evangelho ganhando as nações, alcançando todos os povos, todas as tribos, todas as raças, todas as nações. Porque Satanás não tem mais agora o poder de enganar. Porém, o texto diz que no finalzinho, bem breve, ele volta a enganar as nações, né, antes do próprio juízo. Mas que nesse período, então, chamado de milênio, o Senhor reina sobre as nações, com toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra, porque ele ganhou essa autoridade na cruz do Calvário. Não que Jesus não fosse soberano sobre todas as coisas, mas agora, cumprindo a lei, cumprindo o sacrifício, pagando o alto preço, então ele, cumprindo a própria revelação, cumprindo a própria palavra, cumprindo a própria exigência de Deus, ele assume a autoridade sobre toda a terra e sobre todo o céu. E aí, então, ele libera, né, o Evangelho, para que esse Evangelho que sai vencendo para vencer, que nunca perde, porque tanto na salvação quanto na condenação o Evangelho é sempre vitorioso, ele alcança todas as nações. Isso nós já trabalhamos. Vimos então, fizemos um parêntese aqui para explicar, né, sobre as escolas que estudam sobre o milênio, aquelas que interpretam de modo literal e aquelas que interpretam de modo simbólico. E temos defendido, portanto, a perspectiva que é chamada de amilenismo, ou do milênio realizado, um milênio não literal, e que já está acontecendo desde a primeira vinda de Cristo, né? É lógico que aqui é um assunto mais profundo, nós demos só uma geral, não é o nosso objetivo entrar muito profundamente no mérito, porque todas as posições têm lá os pontos positivos, pontos negativos, mas como nós estamos seguindo uma linha de interpretação, a que faz mais sentido dentro da linha de interpretação, não só escatológica, mas até dentro da nossa confissão de fé, na perspectiva cristológica e soteriológica, é o amilenismo, ou o milênio realizado. E aí nós começamos a semana passada a tratar da prisão de Satanás, né? O que significava isso propriamente. E aí, uma vez que definimos que os 1000 anos não são literais, mas que refere-se ao período descrito entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, como todo o Apocalipse apresenta, nós precisamos definir então melhor um pouquinho dessa prisão de Satanás. O capítulo 20, verso 2 e 3, nos assegura que o diabo foi preso e apresenta o motivo dessa prisão, que eu tenho sempre batido nessa tecla, que era justamente para não mais enganar as nações. Então esse é o objetivo da prisão, e tão somente isso. Vimos o texto lá de Atos 14, mas vamos relembrar esses dois textos. Atos capítulo 14, verso 16. Onde, depois da cura aqui, né, do coxo, Paulo e Barnabé, que foram alvo dos idólatras que queriam adorá-lo, ou adorá-los, vai dizer assim, a partir do verso 15, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há.
Ou seja, as nações estavam perdidas nas suas idolatrias e perdidas aí nos seus próprios deuses. E ele continua no verso 16, o qual, esse Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Né? E, dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifício. Então, dentro dessa fala de Paulo, o que ele diz é o seguinte, olha, agora, com a vitória de Cristo, no início aí, desse momento da pregação do Evangelho, é que as nações são libertadas dessa sedução ou desse engano de Satanás que conduzia as nações a adorar deuses falsos, a adorarem ídolos e a terem práticas de adoração e de serviço a deuses que não existem. Então, agora, com a vitória de Cristo e a chegada do Evangelho, então é permitido que as nações alcancem o entendimento daquilo que o próprio Deus vivo, que fez o céu, a terra e tudo que neles há, está apresentando por intermédio do seu Filho. Antes da vitória de Cristo, Deus, então, segundo o verso 16, permitiu, né, que as gerações passadas andassem nos seus próprios caminhos. Segundo verso que eu quero chamar a sua atenção, relembrar, nós também lemos na semana passada, é 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, vai nos dizer assim, nos quais o Deus deste século, o Deus aqui com letra minúscula, né, apresentando que Satanás é que estava dominando, tinha autoridade para seduzir e enganar as nações. Então, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, até a obra de Cristo e a revelação de Jesus Cristo encarnado como o próprio Deus, né, sendo aí a imagem do próprio Deus, Satanás enganava as nações, cegava o entendimento, tapava-lhes os ouvidos. Então, nesse momento em que Deus permite os povos andarem segundo a inclinação do seu próprio coração, nos seus próprios caminhos, nós vemos então Satanás que os seduziram, cegando-lhes os olhos, retardando-lhes o entendimento, para que ficassem presos aos ídolos, aos falsos deuses, adorando a criatura, ao invés de adorar o Criador. Mas agora, com a vitória de Cristo, Satanás é preso, e ele não pode mais enganar as nações, então a luz do Evangelho alcança todos aqueles que devem ser alcançados segundo a grandeza e o propósito eterno do próprio Deus. Então, confirma ou corrobora, né, com a interpretação de que Satanás foi expulso do céu na primeira vinda de Jesus. Nós já vimos isso alguns capítulos atrás, algumas sessões atrás, que trata da mesma situação, que Satanás foi lançado do céu, foi expulso do céu, porque Jesus venceu, ele não tinha mais o porquê de exercer a função de acusador, não tinha mais o que acusar, por isso ele foi lançado para a terra e ele vem com cólera, com ira, perseguir o descendente da mulher, que nós vimos que é a igreja, porque é nesses termos que é usado, né? Aqueles que guardam o testemunho de Jesus, é a palavra de Deus, ou seja, os crentes, e ele então vem perseguir usando os 3 aliados que nós estudamos nas sessões anteriores. Na primeira vinda de Cristo, nós vemos então que Satanás ele perde tanto a função de acusador nos céus,
e perde a função de sedutor das nações, porque o evangelho começa a brilhar e a ser espalhado por todos os povos. Vamos ver alguns textos aí que corroboram aí com essa ideia da prisão de Satanás, apontando para essa questão específica aí que nós temos mencionado. Então vamos lá. Primeiramente, Lucas, capítulo 10, versos 17 em diante. Lucas, capítulo 10, verso 17 em diante. Você tem aqui o regresso dos 70, dos 72, onde você diz assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, Jesus falando: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa expressão, caindo do céu como um relâmpago, está atrelado à visão de Apocalipse, capítulo 12, quando Satanás é lançado sobre a terra, e junto com ele os seus anjos, e ele vem com cólera. Tem um paralelismo aqui. Então, Jesus dizendo: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, o próprio Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, faz a menção de que ele viu, portanto, Satanás sendo atirado dos céus, e como um relâmpago, né, caindo do céu como um relâmpago. Né? Um parênteses aqui, né, só para brincar aí, nosso mês de junho, né, no dia dos namorados, muita gente fala: isso é o anjo que caiu do céu. O anjo que caiu do céu, irmãos, é o Satanás, hein? Então, se o maridão aí chega: você é o meu anjo que caiu do céu. Cuidado, talvez ele está te chamando de outra coisa e não aquilo que você imagina que seja. Porque o anjo que caiu do céu, segundo as Escrituras, foi Satanás. Tá bom? Vamos lá. Ainda João, agora no Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12, verso 31. A ideia dos gregos querendo visitar Jesus, né? Nós vemos aí Filipe e André chegando para Jesus, falou: tem uns gregos aí querendo ver. Aí Jesus vai dizer para eles que quando ele for levantado, ele vai atrair para si todas as nações. Né? É algo até, eu fico imaginando a cara de Filipe e André, porque não fazia nenhum sentido para eles essa resposta de Jesus. Era só também: não vou falar com os gregos, pronto, acabou. Mas não, Jesus dá uma resposta totalmente vinculada com uma chave de interpretação, né, bíblica. Então veja aí o verso 30 em diante. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será o quê? Expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, nós vemos aqui Jesus chamando mais uma vez a atenção para o fato de que o príncipe está sendo expulso, Satanás está perdendo as suas funções, para que Cristo vença. E ao ser assunto, ser levantado, né, tanto na crucificação, que é o que está dizendo aqui, porque ele fala isso, segundo João, para explicar o modo que ele seria morto, mas também apontando para a sua ascensão, ou seja, a autoridade nos céus,
Satanás, então, não teria mais lugar, nem como acusador e nem mais como aquele que enganava as nações. Ele foi expulso. Tudo bem até aqui? Ótimo. Vamos seguir aí. Volte lá para Mateus agora. Só Mateus 28, não precisa abrir, né? Que trata da autoridade de Jesus, mas Mateus 12, eu quero que você abra. Então, a obra de Cristo na cruz concede ele autoridade sobre terra e céus. Ou seja, é o cumprimento do Salmo 2. Jesus, como ungido de Deus, requer as nações e Deus concede a ele as nações, mas para que isso ocorresse, o príncipe desse mundo precisava ser aprisionado no sentido de que não mais poderia enganar as nações. Então, Mateus 12, verso 28. Mateus 12, verso de número 28. Aqui Jesus está sendo confrontado, né, pelos fariseus. E aí ele vai dizer assim: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, o fato de Jesus expulsar demônios durante seu ministério e dar autoridade aos seus discípulos para que fizesse o mesmo, era um sinal da chegada do reino. Nós não estamos esperando o reino de Jesus ainda. Nós não estamos esperando o milênio, o reino milenar. O reino chegou com o rei. Quando Jesus veio na primeira vez, ele já vem com a figura de rei. Ele é o descendente de Davi. Tiago, lá em Atos 15, diz que a promessa de estabelecer o trono caído de Davi já foi realizada em Cristo. E é por isso que depois da obra de Jesus, os gentios são agregados no povo de Deus. Então Jesus diz que o fato dele expulsar os demônios, ter autoridade sobre os demônios, é prova de que o reino já chegou. O milênio já está sendo realizado. E a inauguração do milênio se dá justamente com a vinda do rei. Por isso que aqueles que estão em Cristo já reinam com Cristo e são sacerdotes do Deus Altíssimo. Então, mais um detalhe que reforça a ideia de que o milênio já está sendo realizado desde a primeira vinda de Cristo. Ele vem como... Nós estamos estudando isso na escola dominical, né? Não só para cumprir a função profética, não só para cumprir a função sacerdotal, mas também cumprir a função de rei. Então o rei já chegou. Continuemos lendo aí, Mateus 28, mais uma vez, vamos relembrar. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, sem primeiro prendê-lo? Essa é a ideia. E então lhe saqueará a casa. A primeira vinda de Jesus, nós temos a prisão de Satanás. Foi amarrado ali. E foi amarrado, segundo o Apocalipse, para que não mais enganasse as nações. Porque agora o reino chegou. E esse reino vai avançando através da pregação do Evangelho, de modo a alcançar representantes de todos os povos, nações, tribos, línguas e por aí vai. Então, na primeira vinda de Jesus, nós temos a prisão de Satanás. Satanás não pode fazer nada? É aquela analogia que eu sempre falo, né? Você prende o maior traficante do mundo. Né? Você põe lá o Dinho Beira-Lago, que eu brinco. Né? Vai prender o cara. Mas ele continua comandando? Continua comandando. Ele tem os aliados dele aqui fora. Né? Então ele continua comandando. Está preso, mas continua comandando. Satanás está preso, continua agindo nesse mundo? Claro que age. Só que ele age agora através dos aliados. Né? Significa que ele está preso no sentido de você não vai ver a santa. Não, ele vai agir. Só que ele não pode mais enganar as nações. Ele não pode mais cegar.
os olhos das nações. Ele não pode mais impedir o entendimento. Então, a luz do Evangelho chega e o Evangelho, então, alcança todos aqueles que Deus preparou para serem alcançados. Por quê? Porque o valente foi amarrado, o valente foi preso. E agora, então, a analogia que Jesus faz é isso. Você saquear a nação ou as nações, você tem que prender o príncipe dessa nação, o valente dessa nação. Aí você prendeu o cara, pronto, agora você pode fazer o que tem que ser feito naquela nação. Então a ideia é que Satanás foi preso quando mesmo? Na primeira vinda de Cristo. É nisso que Apocalipse 20 está se baseando. Satanás ainda não vai ser preso quando começar o milênio. Ele já foi na primeira vinda. E é por isso que o Evangelho avança. Se Satanás não tivesse sido preso para não mais enganar as nações, nós não teríamos sido alcançados pela luz do Evangelho, irmãos. Ainda estaríamos cegos, faltos de entendimento, aprisionados às inclinações do nosso próprio coração. É isso que a Bíblia toda vai apontar. Tem alguma pergunta? Claro? Não? Tranquilo? Então tá bom. Vamos lá ainda. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, o verso 14. Que fala aqui da glória de Jesus, né? Vamos ler o 14 e o 15. Aqui, o capítulo... Hebreus vai exaltar a Cristo como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como aquele que venceu, que abriu um novo caminho de acesso ao Pai, aquele que venceu. E aqui no capítulo 2, ele vai tratar dessa glória de Jesus, né, como sacerdote, e ele vai dizer assim, no verso 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a vinda de Jesus e a obra de Jesus, se fazendo homem, né, participante aí da carne e do sangue, é o que nos dá agora a libertação, o livramento da escravidão que nós tínhamos antes pelo diabo. O diabo aprisionava-nos. Éramos escravos da ação e da atuação que o diabo tinha sobre nós, inclusive nos conduzindo a adorar a criatura ao invés do Criador. Agora, com a vitória de Cristo, nós somos libertos disso. Nós somos libertos dessa escravidão e que nos amedrontava com o poder da morte, que Jesus Cristo vence, a saber, o diabo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos lá para o último texto que eu separei aí, Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso 13 em diante. E diz assim, e a vós outros, ou seja, a nós, né? Paulo está falando dos gentios de modo especial, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, esse ele é Jesus, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Por isso que Satanás nos acusava. Nosso escrito de dívida determinava a nossa condenação, determinava o peso da condenação sobre nós.
A ordenança que o escrito de dívida trazia sobre nós. E Satanás ficava lá, então, ó, fulano é pecador, não sei o quê, acusando. Então, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então, a obra de Jesus cancela o escrito de dívida, a nossa caderneta de dívida. E o verso 15, e despojando os principados e potestades. O que é despojar? Tirou a autoridade. Despojou, tirou o principado e a potestade. Aqueles que tinham autoridade como principado e potestade sobre todas as nações, com a obra de Cristo na cruz e Jesus pagando pela dívida dos seus, ele destronou esses principados, ele despojou esses principados, essas potestades, expondo-os publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles ou deles na cruz. Então, a obra de Jesus é o que amarra o valente. A primeira vinda de Jesus e a vitória na cruz sobre a morte, né, que era o meio que o diabo usava para nos escravizar, e o escrito de dívida que permitia ele nos acusar, foi aniquilado, foi pago. E agora então Satanás não tem nem mais a função de acusador e nem mais de principado e potestade das nações. Ele não pode mais seduzir essas nações. Jesus já os envergonhou. Jesus já desprezou eles ou despojou eles publicamente quando triunfou na cruz, pagando pelos nossos pecados. Então aqui é o sinônimo da prisão de Satanás. Ou seja, ele não pode mais vir com a cadernetinha, com o escrito de dívida contra nós, para nos acusar, porque o escrito de dívida foi cancelado. E ele não pode mais exercer o principado e a potestade para nos cegar e para nos conduzir na escravidão do medo da morte, porque Jesus já venceu. E aí, então, isso caracteriza o fato de que ele não pode mais enganar as nações. E aí o Evangelho assume o seu papel de vencedor, de vitorioso, e alcança as nações. Então, o próprio Evangelho e vários textos do Novo Testamento apontam para o fato que a obra de Cristo na primeira vinda já limita a obra de Satanás. O dragão fica impedido de manter as nações em cegueira, de manter as nações aprisionadas, sem entendimento, e com os ouvidos tapados. E agora o Evangelho começa a cumprir com a função para a qual ele foi enviado, que é alcançar os eleitos e condenar os não eleitos. Tudo bem? Alguma dúvida, alguns desses textos aqui? Podemos seguir? Então, porém, o texto assegura que perto do fim, o diabo, que foi amarrado na primeira vinda de Cristo, que foi humilhado, que foi despojado, que não pode mais cegar, que não pode mais mudar o entendimento, que não pode mais seduzir as nações, o texto de Apocalipse diz que no finalzinho, ele será solto por breve tempo. Volta lá para Apocalipse capítulo 20. Versos 7 e 8. Esse nós não lemos, então vamos relembrar. Vamos até o verso 10 aí. Apocalipse capítulo 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, um período perfeito lá, né? Satanás será solto da sua prisão e sairá a fazer o quê? A seduzir as nações. Veja, ele estava proibido para não mais enganar as nações. Não é isso que diz o verso 3? Ele foi preso para que não mais enganasse as nações. Aí depois que ele é solto, o que ele volta a fazer? Volta a enganar, volta a seduzir as nações. Então sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog,
a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, qual que é o título que ele recebe aí? O sedutor das nações. O sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia, de noite, pelos séculos dos séculos. Então, haverá um tempinho, que será, obviamente, paralelo aqui àquilo que nós chamamos de grande tribulação, onde os servos da besta, aqueles que receberam na mão e na fronte a marca da besta, são adoradores da besta, se levantarão contra os crentes. Aqui, mais uma vez, não é uma questão literal. Mesmo porque, então, você estaria tranquilo, né? Se fosse uma questão literal, Satanás vai juntar as nações para ir contra a cidade querida. Quem que é a cidade querida, então, literalmente falando? Jerusalém. Nós estamos quantos quilômetros de Jerusalém? Então, nós estamos tranquilos. Problema dos crentes que tiver em Jerusalém. Por isso que eu não faço pacote para ir para Jerusalém. Vai que eu estou lá e acontece. Brincadeira, não faço porque eu não tenho dinheiro mesmo, né, Jorge? Mas veja só, não é literal, mas representa aqui aonde estão reunidos os cristãos. Irmãos, nós já temos visto isso começar. Né? As pessoas começam a se levantar contra as nossas doutrinas. Vocês são intolerantes. Vocês são fanáticos. Vocês... o que mais que eles falam? Vocês pregam o amor, mas não vivem o amor. Só que o amor que eles estão pregando é o amor de Lulu Santos. Né? Aceitamos toda forma de amor. O amor de Lulu Santos não é um amor bíblico. Tudo bem? Então, eles vão começar a se levantar. Amanhã depois, quem que você acha que vai ser o alvo quando todas essas ideologias antibíblicas se juntarem? Eles vão se levantar contra quem? Contra os crentes. Os verdadeiros. Contra as igrejas que permanecerem fiel às Escrituras. Que não se amoldarem ao padrão do mundo. Que agirem em conformidade com o princípio das Escrituras. Irmãos, nós não somos chamados aqui para combatê-los. Você não tem aqui, dentro da visão bíblica, Satanás vai enganar as nações, eles vão se reunir, vão vir para pelejar contra a gente. E a gente tem que fazer o quê? Levar a bordoada e esperar o fogo do céu, meu amigo. Não tem outra coisa para você fazer. O cristão nunca foi chamado para brigar, para se levantar contra a besta, que seja lá que for. Nós vamos defender a doutrina, mas se eles se levantarem e vierem sobre nós, irmãos, nós vamos levar a pancada aguardando o fogo do céu. Não tem aqui no ensinamento que esses marcharão pela superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos, a cidade querida, e que os crentes têm que lutar contra eles. Não. A sequência é, Deus é quem vai aplicar o do juízo, e na hora que Deus achar que deve aplicar o juízo. Vai descer fogo da onde? Da muralha da cidade querida? Dos rifles dos crentes? Armamentistas? Não. Vai vir do céu. O nosso papel, irmãos, é defender a fé. Mas o nosso combate não é contra sangue e não é contra a carne. E aí quando eles se levantam e vêm para cima de nós,
O máximo que Jesus falou, foge. Vai de cidade em cidade. Você não vai terminar de rodar a cidade de Israel até que eu volte. Mas nunca não, façam afronta. Se organize para combater aqueles que vêm contra ele. Não. O nosso combate é de defesa da fé. É luta espiritual. A batalha é espiritual. Agora, eles vêm com a gente fisicamente. Eles vão tentar fazer de tudo. E vai descer o sarrafo. E aí o que vai acontecer? Alguns vão ser mártires. Nós vimos aqui, inclusive, no início do capítulo 20, a alma dos decapitados. Decapitados por quê? Porque foram para a luta? Não. Decapitados, verso 4. Vi também tronos, nesses sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. E decapitados por quê? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, não receberam o sinal da besta. Não andaram nas práticas do mundo e não andaram segundo a mentalidade do mundo. Nós já vimos que a marca da besta são atos e pensamentos. Não é chip. Eu te falei, se fosse chip era fácil. Põe na mão direita e depois você corta a mão. Porque a Bíblia mesmo diz que é melhor você entrar no céu maneta. Então, tudo bem. Não é assim? Se fosse literal esse negócio, era só pôr na mão, arranca lá a mão depois e vai para o céu feliz. Sem mão, mas tudo bem, ué. Você vai estar na eternidade. Não é isso. Mas é não abraçar as práticas, os atos, por isso mão direita, as atividades, e nem a fronte, nem o modo de pensar do mundo. Esses foram decapitados justamente por isso. Não abraçaram as ideologias, não abraçaram as defesas de práticas antibíblicas, não foram tolerantes, não foram politicamente corretos de aceitar as práticas, mas se levantaram contra todas elas. Por isso foram perseguidos e decapitados. Nós vamos seguir como testemunho de Jesus e como aqueles que amam a palavra de Deus. E aí vão receber o tranco, vão receber a bordoada. Se for a última geração, aguardando que Deus derrame fogo do céu e acabe tudo. Mas se não for, nós vamos levar a bordoada. Não existe a perspectiva do catolicismo de criar aí cruzadas modernas para defender o cristianismo. Não. Não vai. A perspectiva cristã é de luta e fidelidade no ensino, na doutrina. Nunca em combate, irmãos. Nunca em confronto. Nunca. Você não vai ter amparo nenhum. Mesmo em Atos dos Apóstolos, toda vez que houve confronto, foi confronto contra o sinédrio, não contra as nações. Recentemente nós tivemos aqui, inclusive, o reverendo Osmar, pregando no encontro aí do culto, ele usou a ideia de sinédrio e pôs sinônimo das nações. E aí durante a semana nós conversamos, fizemos junto ali uma exegese, e aí ele reconheceu que na verdade sinédrio é sinédrio, nações são nações. O guarda do sinédrio era só do sinédrio, tanto é que eles não tinham o poder de ir lá e matar Jesus, eles tinham que pedir autorização para quem? Não, para o Pilatos, que é nações. Se eles tivessem o poder de Estado, o que eles fariam? Declararia prisão, a pena de morte e aplicaria. Por que eles têm que pedir para Pilatos fazer? Porque eles não tinham essa autoridade. A autoridade de nação era de Roma.
Então, cuidado, porque quando você confunde isso, você vai pegar lá, mas basta obedecer a Deus do que os homens. Então, aí, o infeliz do governo se levanta dizendo que você não pode, então vamos pegar em armas e vamos lá matar o governante, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Em lugar nenhum você vai ver cristão fazendo isso, irmãos. Isso é coisa de zelote, que Jesus condena, que queriam implantar o reino pela força, Israel pela força. O cristão, ele vai levar a bordoada, ele vai morrer, ele vai ser decapitado, por defender o testemunho de Jesus e o amor da palavra, não por defender a sua própria vida. Tudo bem? Vamos seguir. Então, o que indica que Satanás voltará a enganar as nações, o trabalho de evangelização, obviamente, terá uma dificuldade maior. Você vai pregar e as pessoas não vão te ouvir, que é o paralelo lá com as duas testemunhas do Apocalipse, que o corpo está presente, mas não tem mais voz. Não consegue mais profetizar para as nações, porque foram mortos. Estão presentes no mundo, mas não tem mais voz. Só que esse período, inclusive, eles estão presentes no mundo, são ressuscitados, e para voltar a pregar, para voltar a conflitar com os descrentes, não, são ressuscitados já para serem arrebatados, não tem mais nada depois. As duas testemunhas são levadas. Nós já estudamos isso, inclusive. Então, quem que vai reinar aqui com Cristo? Então, nós vimos aí a questão da prisão de Satanás. E aí, depois, no verso 4, então nos é dito assim, que viu as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Esses que foram decapitados, porque ficaram firmes no testemunho de Jesus e amando a palavra de Deus, e não receberam na mão e nem na fronte a marca da besta, esses viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quem são esses que reinam com Cristo? Os eleitos, que estão aguardando aí a vinda do milênio ainda? Não. Desde a primeira vinda de Cristo, Pedro vai deixar isso claro para nós, que nós já somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, sacerdote e rei, é isso que ele está dizendo lá, povo de propriedade exclusiva de Deus. Desde quando? Desde a primeira vinda de Cristo. Somos pedras vivas, é o que ele vai dizer lá. Então quem que reina? Nós estamos reinando com Cristo. Pastor, mas a perseguição? Não tem problema. Cristo continua tendo toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o rei, ele foi assunto ao céu, assentou-se no trono, foi coroado, recebeu o livro selado, é ele que abre os selos, é ele que está colocando todas as coisas para acontecer nesse período, segundo aquilo que já estava programado antes da fundação do mundo. E nós, como embaixadores dele, reinamos com ele aqui agora. Somos representantes de Cristo, somos cidadãos dos céus. Por isso que Pedro vai chamar você de peregrino, de forasteiro. Porque você não é daqui. Nosso reino é lá, mas já estamos reinando com ele. À medida que o evangelho vai alcançando as nações, e o reino de Deus vai alcançando todos os povos, línguas ou representantes de todo lugar, nós vamos reinando com ele. É isso que está acontecendo desde a primeira vinda de Cristo, e vai terminar quando Jesus voltar. Então, respondendo aí, quem reina com Cristo? Então, nós vemos no capítulo 20, do verso 4, 5 e 6, a visão de João dos tronos, com aqueles que têm autoridade para julgar, juntamente os mártires, os fiéis, os que foram decapitados, e nos é afirmado, viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Veja que é colocado no passado.
Ele diz, olha, enquanto Satanás foi preso, eu vi as almas dos decapitados que já viveram. É tudo junto? Não é isso que nós temos falado desde o começo? É tudo junto, é paralelo. Então, os irmãos que morreram nesses séculos passados por conta de Cristo, eles viveram e reinaram com Cristo. Estão lá aguardando, como diz na primeira sessão, né? Debaixo do trono de Deus, aguardando que o número dos eleitos se completem. Ele fala, Senhor, até quando? É a mesma turma, que a cada dia vai chegando. São os mesmos que aquele pessoal... De onde está vindo essa turma aí? Está vindo da grande tribulação. São todos os mesmos crentes que estão nesse período chamado milênio, que já reinam com Cristo, como embaixadores de Cristo, representantes do reino celestial, e que são sacerdotes do Deus Altíssimo, que já o adoram. E por isso, por o adorarem, não receberam a marca nem da besta, na mão nem na fronte. Mas vamos lá. Então, eles reinaram, viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos, e no verso 6 diz, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. E aí ele vai dizer que quem são esses, né? Os que passaram pela primeira ressurreição. Daqui a pouquinho nós já vamos tratar dessa primeira ressurreição. Mas vamos ver aqui, usando Apocalipse, para entender se esses aí que já reinaram com Cristo, tal, sacerdotes e reis, foram descritos aqui em outras sessões. Vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse, capítulo 6. Verso 9 e 10. Veja se não é a mesma turma aqui que está falando aqui no verso 4. Apocalipse 6. O 5º selo. Quando ele, nós sabemos, o Cordeiro, né? Abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do quê? Palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. O testemunho de Jesus é a mesma ideia. Tá? Verso 10. Clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí depois, lá no verso 11, vai dizer então que tinha que esperar um pouco até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, até o final, irmãos, irão existir mártires cristãos. Inclusive hoje, tem gente morrendo por causa de Cristo. Está aí a igreja perseguida, né, apontando para cristãos que estão sendo perseguidos, presos e mortos, inclusive agora, 2023. Esses são os conservos que estão ainda, por causa do testemunho e do amor da palavra de Deus, sendo mortos. Então veja, isso já foi dito lá em Apocalipse 6. E é repetido aqui em Apocalipse 20, porque é o paralelo. Está falando da mesma coisa. Capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Verso 13, nós estamos aqui diante das vozes, né? A quarta voz, que na verdade é a quinta voz, vai dizer assim, quarta voz é o título que deram aí, mas nós já provamos para você que na verdade é a quinta voz. A primeira voz começa lá no verso 2. Né? Quando o verso 2 diz, ouvi uma voz. Então ali é a primeira voz. Tá? O nosso amigo aqui que fez os títulos aqui, dormiu de touca e perdeu a primeira voz. E aí por isso que fez o que fez aqui. Então,
nós estamos no verso 13, que já é a quinta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ou seja, durante todo o período da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, vai haver cristãos morrendo por causa da fidelidade ao Senhor. Não é algo que vai acontecer só lá no capítulo 20. É algo que já foi tratado desde o começo. Você vai para a primeira sessão, que nas palavras para as igrejas, Jesus diz claramente que a igreja seria perseguida e que alguns morreriam. E que a instrução é ser fiel até quando? Até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, essa situação da perseguição é algo que vai ser permanente e que aponta que esses que estão sendo mortos desde o início da era cristã já são mortos por causa do testemunho e por causa do amor à palavra, e esses já reinaram, ou já reinavam com Cristo naquela época, como nós reinamos hoje. E como nós adoramos hoje como sacerdotes. Não é uma perspectiva futura. De aguardar, então, a segunda vinda de Cristo para inaugurar o reino. O reino já foi inaugurado na primeira vinda. E por isso que Satanás foi preso na primeira vinda. Jesus amarrou o valente. Faz sentido agora ou não? Tá, é isso que nós estamos caminhando. Então, nós podemos, então, concluir que Apocalipse, capítulo 20, do verso 4 ao verso 6, né, basicamente, trata dos crentes que em Cristo, desde a sua conversão, já viveram, reinaram e continuarão reinando após a morte. Então, a partir do momento que nós passamos pela nossa conversão, nós já estamos debaixo do senhorio de Jesus e reinando com Ele e sendo sacerdotes do Deus Altíssimo, debaixo do sumo sacerdote que é Cristo, da ordem de Melquisedeque. Então, por isso que a nossa vida é uma vida de representantes de Cristo, como embaixadores, como aqueles que receberam o ministério da reconciliação, o apóstolo Paulo vai dizer, para ser o bom perfume de Cristo, embaixador de Cristo, mas ao mesmo tempo adoradores, que apontam para a ideia do sacerdócio, do serviço litúrgico, da adoração, do serviço a Deus, da pregação do Evangelho, da proclamação da verdade, da defesa da sã doutrina. Tudo isso é tarefa do sacerdote. Nós estamos fazendo isso hoje? Porque se o milênio não começou, nós não precisamos, então. Se a gente defende que o reino ainda não começou, que a gente ainda não reina com Cristo, e que a gente não é sacerdote do Deus Altíssimo agora, então por que você vem adorar? Por que você vem pregar? Por que você representa Cristo? É simples, fala, gente, vamos, cada um vai viver a sua vida. Quando Jesus voltar para instalar o reino, aí a gente começa a ser reino e sacerdote. Aí já era, né, meu amigo? Já foi. Você já reina e é sacerdote hoje. Por quê? Porque Cristo já reina hoje. O reino já foi estabelecido. Como diz Lucas 17, não é de visível aparência, mas já é real. Ainda será de visível aparência, onde todo joelho, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, mas o reino já existe. E nós já reinamos com Ele. Nós já o adoramos. Tanto que se nós morrermos hoje, a nossa alma vai estar junto lá da turma que diante do trono está dizendo para o Senhor, Senhor, até quando? E que estará ao mesmo tempo adorando ao Senhor, aguardando o dia final. Porque nós já estamos vivendo o reino aqui agora. Quando Jesus voltar, irmãos, é só
o derradeiro, é o definitivo, para estabelecer o estado final que vai ser tratado nos capítulos subsequentes aqui, 21 e 22. Mas já reinamos com ele hoje. Tudo bem até aqui? Então, quem são esses que reinam com Cristo? Vamos dar uma olhada lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Usando uma chave aí que o apóstolo Paulo nos dá. 1 Coríntios, capítulo 6, versos... Vamos ler de 1 a 3, né? Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Era o problema lá do litígio entre irmãos, né? E aí Paulo vai dar uma dura nos crentes que estavam entrando em ação judicial um contra o outro, com os juízes descrentes. E o argumento de Paulo é o seguinte: gente, vocês estão se rebaixando. Porque, espiritualmente falando, vocês foram chamados para julgar os descrentes. E não para se submeter ao julgamento deles. Então veja aí o que diz. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar quem? Os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então ele coloca sobre a igreja uma responsabilidade de julgar as questões internas, para que o nome de Deus não seja difamado entre os descrentes quando um crente leva uma causa contra outro crente para os ímpios julgarem. E o argumento de Paulo, inspirado por Deus, como revelação de Deus, é que nós, juntamente com Cristo, e na autoridade de Cristo, julgaremos o mundo, inclusive quem? Os próprios anjos. Que é o que Apocalipse 20 vai dizer, do juízo. Eu vi um trono daqueles que foram achados para julgar. Lembra? Quem são esses que vão sentados para julgar? Segundo Paulo aqui, a chave que Paulo apresenta. Os santos, os crentes. Então, quem que reina com Cristo? E quem é sacerdote do Deus Altíssimo agora? Os crentes, que inclusive terão a autoridade em Cristo, juntamente com Cristo, no seu trono de glória, para julgar o mundo e os próprios anjos. Então, Paulo apresenta isso falando para os crentes de Corinto. Gente, não vai tratar com o ímpio coisas que vocês têm que tratar entre vocês, porque vocês vão julgar o próprio mundo, vocês vão julgar os ímpios, você vai julgar os próprios anjos. Porque nós somos chamados para reinar com Cristo. E uma das funções do rei era o juízo. O rei, ele exercia a função de juiz. Lembra de Salomão? As pessoas vinham para apresentar para ele as demandas. Aquele caso icônico, né? Das mulheres lá, prostitutas que tinham cada uma filha, aí uma dormiu em cima do filho, matou, foi lá, trocou as crianças, ele teve a demanda, trouxe para Salomão. Por que Salomão foi julgar? Porque uma das funções do rei é ser juiz. Então, se nós reinamos com Cristo, o que vai acontecer? Nós exerceremos em Cristo e juntamente com Cristo também essa função. Por isso que está preparado lá o trono para aqueles que vão julgar. Quem? Todos os crentes. Essa é a ideia. Então quem que reina com Cristo? E quem adora como sacerdote? E quem julgará lá no futuro? Os santos, os crentes em Cristo Jesus, os eleitos de Deus.
Tudo bem? Nós vamos parar por aqui, porque o próximo assunto é a ressurreição que trata o versículo 5 e 6, que há uma divergência de interpretação. O que é a primeira ressurreição, o que é a segunda ressurreição, o que é a primeira morte, o que é a segunda morte. E aí, se Deus quiser, semana que vem a gente trata disso. Porque se eu começar agora, vai ficar apertadinho aí, em 20 minutos nós não resolvemos o problema. Tudo bem? O que eu quero que você saia daqui sabendo hoje, que Satanás foi preso na primeira vinda de Cristo, no sentido de que ele não pode mais ser o príncipe deste século para cegar e enganar as nações. Desde a primeira vinda de Cristo já amarrou Satanás. Então você não precisa ficar amarrando Satanás. Está amarrado. Já está, ó. Você está atrasado. Né? Satanás já está amarrado há muito tempo. Você agora tem autoridade em Cristo para ir e fazer discípulos, justamente porque Satanás está amarrado e ele não pode mais enganar as nações. Por que nós mandamos missionários para o mundo inteiro? Porque o evangelho agora sai vencendo para vencer, não há mais necessidade. Nós já reinamos com Cristo hoje, nós mandamos os representantes do reino, sacerdotes, para adorar ao Senhor em todos os lugares. Se o reino não tivesse sido estabelecido em Cristo, se o milênio não estivesse vigorando, então ninguém precisava pregar o evangelho, ninguém precisava representar Cristo em lugar nenhum. Mas nós já somos. E só temos o sucesso nessa empreitada porque Satanás não pode mais enganar as nações. Só que vai ter um tempo que ele volta a ser solto. Então, aproveita. A hora de servir ao Senhor, a hora de pregar, a hora de anunciar, a hora de investir, na hora de enviar missionários, de investir os recursos na manutenção da igreja e no avanço da igreja, que é o sinônimo do reino, é agora. A igreja, irmãos, ela precisa ter uma estrutura mínima, obviamente, mas a estrutura mínima dela é simplesmente para se organizar para fazer uma obra muito maior que ela. Porque se ela ficar voltada só para dentro de si, ela não reina com Cristo. Nós precisamos reinar. Tudo bem até aqui? Perguntas? Tem pergunta aí, Samu? Não? Tá tudo tranquilo? Então tá bom. Semana que vem, se Deus permitir, então a gente continua aí, ainda no capítulo 20, tratando dos versos agora 5 e 6. 4, 5 e 6. Jorge. Não, não necessariamente. A interpretação bíblica pode muitas vezes ser fruto de um discipulado errado. É lógico que o eleito, ele, sob a ação do Espírito Santo e a iluminação do Espírito Santo, ele vai ter condições de examinar, inclusive, a sua própria interpretação e as interpretações que ele está recebendo. Mas ao ponto de afirmar que aquele que tem uma interpretação diferente não seja eleito, a gente não pode fazer isso. Né? Apesar de que o que salva é Cristo, não é a doutrina, mas a doutrina de Cristo, a verdadeira doutrina, é que me conduz a viver um verdadeiro cristianismo. Então nós cremos que o eleito, num determinado momento, ele vai ter uma compreensão da verdade. E não vai ficar seguindo uma interpretação que, na verdade, leva ele para longe de Cristo, ou do verdadeiro Cristo. Mas eu não posso determinar, quem está seguindo uma interpretação diferente não é eleito. Não, mesmo porque nós, muitas vezes dentro do discipulado que recebemos,
fomos ensinados numa outra perspectiva. E agora que estamos estudando, estamos vendo uma outra interpretação. Sim. Veja, dentro da interpretação cronológica e literal, se a gente for aplicar isso no dia a dia com Cristo, é complicado, porque você não está nem reinando com Ele ainda. Né? Então, é por isso que você tem algumas músicas, inclusive, né, que não apresentam Jesus como coroado, mas aquele que vai ser coroado. Né? E que dentro da nossa liturgia a gente muda essas letras dizendo, não, Jesus já é coroado. Né? Porque ele já reina hoje. Essa é a expectativa da nossa interpretação. Agora, se Cristo não reina hoje, como muitos deles seguem essa linha, e que a salvação é por obras, e que eu vou ter ainda a possibilidade de uma segunda chance, então isso vai mudar, obviamente, o resultado do meu cristianismo. Se eu entendo que eu já estou debaixo do senhorio de Cristo, do reinado de Cristo, que eu reino com Ele, e que eu sou sacerdote dele agora, então isso vai mudar a minha vida devocional, a minha vida litúrgica, a minha vida de adoração, a minha disposição para servi-lo, e não ficar correndo atrás da minha própria vida, dos meus próprios desejos. Mas sim satisfazer, como Paulinho disse na reunião, aquele que me arregimentou. Eu vou estar ciente que eu estou já nesse combate, e que eu não estou esperando Jesus vir inaugurar um reino para começar o negócio. Né? Então muda bastante a perspectiva? Muda. Né? E o verdadeiro crente, ele sabe que ele tem que reinar com Cristo agora. E é por isso que em um determinado momento da vida dele, ele vai questionar essas doutrinas que dizem que Cristo ainda não reina. Que o reino não existe ainda. Porque é só você ler um pouquinho mais as Escrituras, né? Que você vai confrontando essas ideias. Né? Que apontam para o fato que já estamos vivendo últimos dias, que o Espírito Santo já foi derramado, que nós já reinamos com Cristo, somos sacerdotes dele hoje, que devemos pregar o Evangelho, guardar o testemunho de Jesus, amar a palavra de Deus, ou seja, que seremos perseguidos por causa disso, por causa do reino. Por que as pessoas nos perseguem? Porque Cristo tem autoridade. Não bate mesmo. Uhum. Não tem como. E aí usa a questão, é mistério, né? É mistério. Aí joga na conta do mistério, porque aí a conta do mistério, você põe qualquer coisa lá que você não compreende, você joga na conta do mistério. É mistério, meu irmão. Isso é mistério. A Bíblia é cheia de mistério. Só que essa chama Apocalipse justamente porque é a revelação. Se é revelação, é para trazer luz. E para fazer sentido para os crentes, não para os ímpios, não para os romanos da época que foi escrito. Porque para eles não podia fazer sentido mesmo, eles não conheciam nada. Agora para nós tem que fazer sentido, é a revelação dos últimos dias. Né? E aí tem que bater, a conta tem que fechar. Sim. Não, tem. Quer ver um exemplo? E o grande problema da maioria das músicas, a gente tenta lá mudar tal, né? Mesmo porque, qual que é o ideal? Que a gente tivesse um ministério para criar as nossas músicas dentro da nossa doutrina. Né? Já que não temos, nós temos que usar aquilo que está disponível. E aí, então, você vai adequar. Mas o grande problema hoje é que a maioria das músicas, principalmente escatológicas, que trata do reino, que trata das questões escatológicas, elas estão totalmente embasadas na interpretação cronológica literal. Pega um exemplo. Nos últimos 20 anos, todas as cantatas escatológicas que você assistiu,
todas elas são dispensacionalistas. Todas, irmãos. O coral, né, que é tão conhecido aqui, que nesses últimos 20 anos, enquanto igreja presbiteriana aqui em Araraquara, você via que todas as apresentações que tratavam da questão da vinda de Jesus, da vinda do reino, é numa perspectiva dispensacionalista. Uma igreja presbiteriana que deveria ter um conhecimento soteriológico bíblico, escatológico bíblico, cristológico bíblico, anunciava e cantava uma perspectiva muitas vezes adventista e muitas vezes dispensacionalista. Por anos a fio. E mesmo você apresentando a sequência que a gente tem feito, muita gente ainda está tão enraigada nessa questão, né, que ela fala, não, eu não acredito assim. Vai ter arrebatamento secreto, pastor. Tem presbiteriano que crê que vai ter arrebatamento secreto. E que tem que dormir de calça, porque senão você vai pelado. Né? Igual o pessoal da congregação, dorme de terno, porque se Jesus voltar de noite, você já está traiado. Tem algumas que pulam fora. E a questão é o seguinte, na verdade, você tem que conhecer as interpretações, né? E o crente maduro, ele tem condição de pegar as interpretações e confrontá-las. E aí, quando você confronta uma perspectiva de interpretação cronológica literal com uma perspectiva do paralelismo, né, simbólico, onde você pega a Bíblia inteira para interpretar Apocalipse, não tem como. Você não consegue ficar bebendo mais daquela água. Né? Pode até fazer sentido uma ou outra coisa, mas na hora que você junta tudo, é aquilo que você fala, não fecha a conta. E aí coloca no homem algumas coisas que não cabe a ele decidir ou afirmar. E que conduz a um cristianismo muito fajuto. Porque se Cristo não reina hoje, não tem tanta preocupação. Mas se eu estou reinando com Cristo hoje e sendo sacerdote dele hoje, opa, então o que eu faço, eu deixo de fazer, conta e conta muito. A minha adoração, o meu culto, a minha vida de testemunho, a minha pregação, a minha vida de oração. Então, tá certo? Então, por isso que a gente, é aquele lance, tem que estudar, reestudar, né? O que o senhor Marcos mesmo falou, né? Cada vez que você estuda, você parece que a luz vai aumentando. A luz vai aumentando. Você vai ficando mais claro o negócio para você. E é assim mesmo que tem que ser. Né? Para que a gente possa viver uma vida de total consagração ao Senhor Jesus, que já reina hoje. Amém?